sucesso, é ser bem-sucedido nas nossas relações, nos nossos projetos. E é preciso que vocês compreendam que, na minha concepção, no meu modo de trabalho, eu visualizo 3 níveis de controle emocional. Eu vejo a imaturidade como o nível mais baixo. Imaturidade é aquele modo comportamental, aquele modo de habilidade que o indivíduo tem, onde ele, diante dos problemas, não consegue resolver o que está sendo colocado diante dele. Este é o primeiro nível, digamos assim, o nível mais difícil. O nível 2, o nível intermediário, é esse que eu vou tratar hoje, que é a maturidade. É quando o indivíduo consegue ter, né, possibilidades alternativas para sair dos problemas. Quando ele consegue ter alternativas de solução das demandas sociais e pessoais que ele enfrenta. Esse é o nível 2, digamos assim, o nível intermediário. E existe o nível 3, que é o que eu chamo de sabedoria. Dentro da sabedoria, é aquele ser humano que tem uma capacidade, uma habilidade emocional sólida e muito mais consciente, racional, onde ele consegue muitas vezes já evitar os problemas. Então, só para vocês compreenderem, o nível 1 é quando a pessoa não sabe resolver os problemas. O nível 2 é quando ele já sabe resolver os problemas, mas mesmo assim às vezes ainda provoca algum. E o nível 3 é quando a pessoa já consegue evitar muitos problemas, porque ele já tem uma condição de domínio emocional muito mais forte, muito mais elaborada, digamos assim. Então vamos pensar o seguinte: o que é que significa maturidade dentro de um termo conceitual? Pelo que se visualiza nos conceitos, né, nas descrições no dicionário, na gramática, a gente entende que maturidade é quando um indivíduo consegue, durante sua vida, né, ter uma configuração de comportamentos em que ele tem toda uma condição de potencial para solucionar. Então vamos lá, descrever aqui de forma mais minuciosa. Maturidade nem sempre está relacionado com a idade. Muitas pessoas chegam à vida adulta, chegam à velhice com atitudes imaturas, que não são inteligentes, que são muito impulsivas, que são bastante desorganizadas. A maturidade, ela pode ser alcançada a qualquer momento da vida, né? Só não na infância, porque na infância a gente não consegue ter possibilidade de ter maturidade pela condição intelectual que ainda não está totalmente desenvolvida. Mas desde a adolescência, no início da vida adulta, já é possível encontrar pessoas que consigam ter um nível de habilidade muito mais elaborado do que outras pessoas. Então vamos pensar o seguinte: maturidade é quando a pessoa chega à vida adulta, tá, configurando sua vida para suprir, né, suas demandas fisiológicas e saber solucionar todas as demandas que surgem na sua vida. De forma bem resumida, é quando a pessoa consegue ter oportunidade de escolher de fato as suas escolhas e projetar as suas decisões baseado naquilo que é o melhor para o que está sendo vivido ali, para o coletivo, digamos assim. Então, a pessoa madura é aquela que tem discernimento, é aquela pessoa que tem equilíbrio emocional, é aquela pessoa que tem juízo, que pensa, que tem razão, que é uma pessoa que usa ponderação, que usa prudência, que age com responsabilidade e que sempre tem sensatez nas suas escolhas. Isso é que é ter maturidade. E como é que a gente consegue desenvolver isso? Já que muitas vezes a gente não tem tempo de pensar. Muitos de nós humanos, diante das situações, não conseguimos pensar para depois escolher. Nós tomamos a decisão de forma impulsiva, imatura, né? Não pensada, digamos assim. É comum que penses
que maturidade, às vezes as pessoas pensam que só é quando a gente tem, né, uma condição de independência. E não é. Muito embora ter independência é um dos fatores que acarretam, que acrescentam para se ter maturidade. Maturidade é um estado de excelência da vida. É quando você está em pleno desenvolvimento. Continua a aprender, mas já tem uma boa bagagem, aí, um bom histórico, uma boa experiência de vida, tá? Tá aí num auge de prosperidade, está aí apto a desfrutar daquilo que você de fato conquista, daquilo que de fato você busca. Está, né, usando a maestria emocional, social, profissional para lidar com as situações, para abordar as pessoas, para desempenhar seu papel de ser humano. Tá? Aqui nós precisamos pensar a maturidade como um elemento natural da criatura humana. Muitos de nós, em alguns momentos, não agimos como humanidade. E aí isso prova o quanto que alguns de nós não temos condições, habilidades, nem tampouco potencial de sermos referência ou de termos maturidade dentro das nossas relações. Então vamos lá. De fato, nós vamos falar agora sobre como desenvolver em mim, né, em você, a evolução emocional ao ponto de eu ter maturidade. Entendam todos vocês que esse processo ele é um treinamento onde dividimos ele em várias semanas de intervenções, quando se faz o trabalho psicoterápico, né, na clínica, e aí você desenvolve essas habilidades, esse treinamento para se tornar um hábito na sua vida. Então aqui eu vou tentar pontuar para vocês de forma resumida, de forma organizada, né, os principais pontos que a gente usa como referência para se desenvolver maturidade emocional, todo o conteúdo que se aplica em semanas, sei lá, 8 sessões de psicoterapia. Então, para o primeiro ponto que nós humanos precisamos pensar e treinar para termos maturidade, é quando de fato você começa a perceber que o seu pensamento ele anda muito mais rápido do que o que você consegue acompanhar em ritmo do seu organismo. Todos nós, humanos, temos um ritmo de pensamento muito acelerado e isso é normal na capacidade humana. Mas o primeiro passo para a gente conseguir desenvolver nossa maturidade emocional é conseguir, né, uma forma de frear esse pensamento. Porque na maioria das vezes, esse pensamento ele não é inteligente, ele não é adequado, ele não tem bom senso, ele não tem inteligência, esse pensamento. Muitas vezes ele é apenas impulsivo, agressivo, tá? Desproporcional, desumano. Então, esse é o primeiro quesito que vocês precisam perceber. Como que é o seu pensamento? O seu pensamento ele é um pensamento coerente, ele é um pensamento de prudência, ele é um pensamento de humanidade, ele é um pensamento de responsabilidade, de equilíbrio, de sensatez ou não? Se o seu pensamento não está assim, significa que muitas horas a emoção é quem está comandando a sua cabeça. E por isso que muitas vezes você sofre, você erra nas atitudes, você se excede nas decisões e o resultado é sempre desconfortável, muitas vezes negativo. Então vamos começar por este. Uma forma de frear o pensamento. Nosso pensamento, ele é muito veloz e ele não é inteligente, porque ele acarreta em uma emoção. A emoção também não consegue ser uma emoção tão ajustada, digamos assim. Quanto maior for a intensidade do pensamento e quanto mais disfuncional, quanto mais ele pensa coisas desnecessárias e alteradas, maior vai ser o seu sofrimento na condição de emoções. Tem até uma estrofe de um cordel que eu escrevi há alguns anos que eu abordo a sintomatologia
da ansiedade. Eu vou citar para vocês aqui uma única estrofe, a primeira estrofe desse cordel, onde eu descrevi: pensamento não tem freio. Aí eu escrevi assim: durante a fabricação da criatura humana, Deus, com a mão soberana em busca da perfeição, fez uma conexão aos órgãos de um movimento. Para o funcionamento ao corpo de um manuseio, só faltou colocar freio para parar o pensamento. Então perceba que nessa estrofe eu tentei descrever a complexidade que é a configuração humana e que esse pensamento, por não ter freio, muitas vezes se torna uma falha estrutural para quem está conduzindo o corpo, né? Nós mesmos, assim como também uma dificuldade de projetá-lo nas escolhas. Então nós precisamos ficar atentos exatamente na forma que a gente age automaticamente, né? Como é que você se comporta quando alguém discorda de você? Isso é uma ação automática. O que você pensa sobre ela e o que você faz. Como é que você se comporta quando alguém não escolhe o que você escolhe? Quando alguém não lhe agrada, né, com as atitudes, como é que você se comporta? Então é essa primeira atitude que vai iniciar toda a sua base de escolha de modo maduro. Então, primeiro ponto, não tome decisões no automático. Não tome decisões somente naquele primeiro pensamento que vem, que é o que lhe impacta emocionalmente. A emoção, ela não é inteligente, ela é instintiva. Primeiro ponto. Segundo ponto, para que você consiga fazer esse pensamento não se repetir constantemente, você precisa respirar fundo e buscar entender qual é o real problema daquilo que você está vivendo e o que é que precisa ser resolvido. Se este pensamento é seu, né? Se esse pensamento seu é real, se esse problema ele é seu ou se esse problema ele é de outra pessoa. Essa pergunta você precisa se fazer. E peraí, isso é um problema realmente meu? Ou isso é um problema da outra pessoa? Porque você não pode, né, gastar muita energia tentando resolver aquilo que você não resolve. Então, respirar é uma estratégia muito importante para você conseguir frear o pensamento e, de fato, encontrar uma alternativa inteligente para aquele problema. Muitos de nós, por não estarmos respirando de forma adequada, nós agimos, né, aceleradamente e até temos algumas reações fisiológicas desconfortáveis. O nosso nível de oxigenação às vezes chega a ser pouco, ao ponto de deixar a gente tonto, com falta de ar, né, acelerado, com, né, sensação de formigamento, dormência, né? Aqueles famosos sintomas da ansiedade muitas vezes começam por conta de uma pouca oxigenação. Então, respirar é importante para você tomar decisões de forma assertiva. Não agir no automático, respirar fundo, identificar o problema que você está recebendo ali e se perguntar se esse problema é seu ou é de outra pessoa. No terceiro ponto, quando você identifica de quem é o problema, você precisa se perguntar qual é a melhor alternativa para resolver aquele problema. Para quem é religioso, para quem tem uma prática, né, cristã intensa, na hora do problema que você tiver que resolver, você se pergunta: meu Deus, o que é que o Senhor me diria? Qual seria a sua alternativa, a sua sugestão para resolver isso? Geralmente você vai ter uma alternativa inteligente. Quem não tem essa prática religiosa intensa, pode se fazer aquela seguinte pergunta, né? Se eu tivesse que orientar alguém diante desse problema, qual seria a minha resposta? Qual seria a minha orientação? E aí esse pensamento que você tiver posteriormente será talvez um dos mais prudentes que você tem para que você faça. Certo? Quarto ponto. Você precisa pensar como um adulto. Ora, todos nós, seres humanos, quando chegamos, né, no final da adolescência e no início da vida adulta, nós começamos a ter responsabilidades diferentes, que são
comum à maioria das culturas em que o adulto ele é responsabilizado para tomar decisões, dar soluções, resolver problemas, ser ativo, trabalhar, a orientar alguém, apoiar alguém. Então você precisa pensar como um adulto. Você precisa agir como um adulto. Pense aí com você, que está me ouvindo neste momento. Aí no conforto do seu lar, trabalhando, passeando. Pense aí com você. O que é que você, enquanto adulto, pensa? O que é que você espera de uma pessoa adulta? Na sua cultura, né? O que é que você espera que uma pessoa adulta faça diante dos problemas? O que é que você espera de um pai sendo adulto, sendo maduro? O que é que você espera de uma mãe sendo maduro? O que é que você espera de um professor? O que é que você espera de um vendedor? O que é que você espera de um vizinho? O que é que você espera de um filho que seja adulto? Então você vai encontrar mais ou menos uma noção de valor, de crença que você tem sobre o que é que um adulto faz. Tá? É importante que se perceba. Existe um fluxograma, né? Um pequeno mapa, para ser mais prático. Existe um pequeno mapa que eu desenvolvi na minha prática clínica, que é o seguinte: imagine dois conjuntos, né? Dois universos, dois círculos grandes, em que a gente conecta eles dois. Quando a gente conecta os dois conjuntos, no meio desses dois conjuntos, na parte que se conecta, vai ficar lá o ser humano adulto. É como se esses dois conjuntos fossem as duas principais fontes em que o ser humano adulto investe sua energia. Aí no conjunto 1 está lá as demandas fisiológicas do nosso corpo, né? Respirar, comer, beber, ir no banheiro, né? Dormir. Aí estão as nossas demandas fisiológicas mais urgentes. No conjunto 1, respirar, comer, beber, dormir e ir no banheiro. No conjunto 2, estão as demandas sociais e pessoais de uma vida adulta. Ou seja, o ser humano adulto, ele vive somente para resolver problemas. Aí são problemas que envolvem a família, são problemas que envolvem o trabalho, são problemas que envolvem a sociedade. Todos nós, o tempo inteiro, todos nós adultos, ou nós estamos nos alimentando, né, nos recompondo, nos posicionando para suprir as necessidades fisiológicas, ou nós estamos resolvendo problemas, só fazemos isso. Então, vamos diminuir o ritmo de preocupação, tenha calma. Vamos fazer o que for compatível para o momento. Lembre-se, outra dica importante, anote aí no seu pensamento, no seu caderninho, no seu telefone. Isso que eu vou dizer aqui agora. Todos nós, seres humanos, só levantamos o pé de acordo com o degrau. Todos nós, seres humanos, só levantamos o pé de acordo com o degrau. Isso significa que cada um de nós deve estar, né, conscientemente que aquilo que surgir para mim, eu preciso tomar decisões e resolver. Se não for meu, eu não vou levantar o pé de acordo com o meu, porque o problema é de outra pessoa. Então, esse é mais um ponto importante que vocês precisam pensar sobre. No ponto número 5, é a forma de posicionamento. Nós, humanos, adultos, precisamos nos posicionar de forma firme. E aí entendam, ser firme não é ser agressivo, não. Ser firme é você ter segurança daquilo que você está fazendo. Tá? Ser firme é você ter uma postura organizada e equilibrada daquilo que você está decidindo. Tá? Não tenha medo de tomar decisões. Esteja ciente das suas escolhas. E que todas as escolhas que você fizer vão lhe trazer consequências proporcionais à sua escolha. Aquele ser humano que hoje, segunda-feira, 20 de janeiro, acordou às 5 horas da manhã para ir
fazer uma atividade física, seja na academia ou caminhada, ou para ir trabalhar, esse ser humano que acordou esse horário, ele vai ter o resultado no seu dia de quem acordou esse horário. Porque ele tomou decisões, ele teve atitudes de ir buscar aquilo que ele entende que é bom para ele. Aquele ser humano que não acordou esse horário, que acordou 10 horas da manhã, com uma cara de sono, com preguiça, com mau humor, ele vai ter no seu dia a consequência de quem acordou 10 horas da manhã, de mau humor, mal agradecido, chateado, atrasado, sem nenhum compromisso. Não existe condição igual para ninguém. Muito embora aquele que acorda e que vai buscar o que quer, o que precisa, é muito maior a chance dele ter sucesso do que aquele que acorda tarde e fica esperando do outro. Certo? Todos nós precisamos ter ciência de que a nossa capacidade ela é única. E aquilo que você escolhe vai lhe trazer consequências proporcionais ao que você está vivendo. Não precisa e não pode e não deve responsabilizar ninguém pelo que você vive. Se você está vivendo isso que você está vivendo hoje, é porque você fez por onde está nisso hoje. Quando? Ontem, semana passada, mês passado, ano passado. Se você está com sobrepeso hoje, você está, ou porque você está com um problema de saúde que envolve a condição de sobrepeso, pode ser, ou então porque você não fez uma alimentação e uma postura para fazer isso, né? Aí, entenda, o que você está vivendo hoje é exatamente aquilo que você, né, comeu ontem, aquilo que você vestiu ontem, aquilo que você fez, né? Aí Sandra comentou aqui, né? Eu fiz o contrário, coloquei o celular para despertar às 5 para ir pedalar, desliguei o despertador e voltei a dormir. Pronto. Então, se você escolheu ficar em casa, você vai ter o resultado de quem ficou em casa. A outra pessoa que foi pedalar voltou com a sua missão cumprida de exercício. Aí, se você não conseguiu ir de manhã, pelo menos vá tardinha, né? Pelo menos você tem uma condição de preencher sua vida aí de compromissos. Então, vamos lá. Item número 6. Você precisa entender que é você que é o autor e a autora das suas escolhas. Você precisa ter condições de entender que entre razão e emoção, muitas vezes você vai ficar naquela dúvida, o que é que eu faço? Você precisa fazer aquilo que de fato é a sua necessidade. A emoção muitas vezes vai lhe carregar para uma condição de prazer, seja lá no jogo, seja lá na comida, seja lá no Instagram, não importa. Entenda que o bom senso, a razão, ela tem que prevalecer sobre a emoção, porque senão você, como diz o sertanejo, você se lasca, porque o resultado vai ser sempre negativo. Então, vamos ser inteligentes e vamos tomar decisões como pessoas adultas, para a gente ter maturidade, para a gente ter consciência das escolhas, para a gente ter sucesso. Nenhum sucesso vai ter, né, resultado se você não busca de forma consciente aquilo que você quer. Número 7, dica número 7. Não se desgaste tentando mudar a outra pessoa. Ora, por favor, ser humano, seja inteligente, pare de ser teimosa, de ser teimoso e aquela ideia ilusória de que você vai mudar outra pessoa. Você não vai conseguir. E não é porque eu sou pessimista, não, é porque não tem como a pessoa mudar a outra. Só muda quem quer. Quem de fato acredita que vale a pena e quem investe seu tempo para a sua melhoria pessoal. Quem não quer mudar, não muda nunca. Por quê? Nem adianta explicar. A pessoa vai fazer aquilo que realmente ela quer. Tá? Não adianta. Ó, se você está aí na sua casa, me escutando, me assistindo hoje, e você muitas vezes ficou aí tentando mudar o seu marido, ficou aí tentando mudar o seu filho, ficou aí tentando mudar o seu pai, a sua mãe, por favor, não gaste mais sua energia desse tanto com isso, não. É natural que essas pessoas mereçam seu cuidado, seu carinho, sua atenção, sua dedicação. Mas você não vai conseguir mudar elas da forma que você quer. Entenda, nossa cabeça muitas vezes fica com expectativa, idealizando que a outra pessoa faça o que você faria. Não vai acontecer, por favor. Seja inteligente, seja adulto. Procure seu lugar. Deixe de ser besta. Muitas vezes a gente se comporta de uma forma tola, até parecendo que é meio abestalhado, porque fica batendo na mesma tecla, como se aquilo fosse mudar, mas não vai, porque você não tem poder para mudar ninguém. Se você tivesse poder para mudar
a outra pessoa, você mudava primeiro você. E você aí sabe que não é fácil mudar você mesmo. Mudar hábitos, mudar costumes, mudar manias, mudar vícios é difícil. Você precisa investir muito tempo para isso. Então, não gaste seu tempo tentando mudar o outro. Se o outro gosta de algo que você não gosta, deixe ele fazer aquilo do jeito que ele achar melhor. Do mesmo jeito que você deve fazer o que você entende que é melhor, tá? Não queira, não tente deixar de fazer o que você gosta só para agradar o outro. Não dá certo. Você precisa fazer algo que lhe agrade. Assim como também você não pode impedir o outro de fazer o que ele gosta só para agradar você. Por favor, não faça isso. Tem muitas pessoas que vivem num relacionamento, né, ou estão no trabalho e ficam obrigando os outros a fazer o que ele quer. Pare com isso, que isso é muito infantil. Muito infantil. Imaturo. Tá? Faça o que você quer, faça o que você gosta, viva o que você entende que é melhor, vista a roupa que você acha que é interessante, porque é esses comportamentos que fazem com que a outra pessoa esteja perto de você, porque concorda com aquilo que você faz. Vamos lá. 8º ponto. Não acumule pensamentos negativos, pensamentos ruins. Quando a nossa mente tem o hábito de pensar coisas negativas, esses pensamentos tendem a adoecer você, tendem a desanimar você, tendem a te fazer desistir do que você quer, tendem a te deixar desconfortável, porque o pensamento negativo, ele sempre vai lhe trazer situações negativas, resultados negativos. Seja otimista, seja verdadeiro com você, seja justo com você, tá? Quando você se vê, se perceber pensando algo negativo, tente fazer com que esse pensamento vire positivo. Como é que eu vou fazer isso? Ora, se você diz, eu não posso, eu não tenho sorte, eu nunca consigo, esses mesmos pensamentos você vai poder invertê-los para positivo. Do mesmo lugar que sai um pensamento negativo, sai um positivo. Aí você vai dizer, eu posso, eu tenho sorte, eu já tive muitas vitórias, eu já tive muitos progressos, muitas conquistas, eu só preciso continuar buscando para eu ter outros. Tá? Não vai ter nada pronto, não. Tem até uma frase que o Mário Sérgio Cortella disse há um tempo atrás aí, que ele diz, né, que vaca não dá leite. E aí eu costumo dizer, eu Diógenes costumo dizer, que essa frase do Mário Sérgio Cortella, ela representa muito do que nós adultos vivemos, que não tem nada pronto, né? Quando ele diz vaca não dá leite, ele quer dizer que para a gente ter o leite pronto para consumo, ou o dinheiro do leite, a gente precisa acordar cedo e buscar a vaca, amarrar a vaca, tirar o leite da vaca. Depois do leite tirado, ou eu cozinho para comer, ou eu vendo ele para ter o dinheiro. Então a nossa busca de maturidade, de conquista, de progresso é exatamente buscar, né, uma forma de ter o que a gente quer. Tá? E aí a colega Maria que diz, eu ando desanimada por não conseguir um emprego. E aí tem algumas coisas aí em torno disso, Maria. Ou você não está procurando um emprego, ou você está procurando no lugar errado, né? Ou você de repente não está percebendo perto de você as oportunidades que lhe são adequadas. Tá? Talvez nesse contexto aí você precise de uma forma de orientação, né? De algumas dicas mais aprofundadas para você de fato enxergar o que é que você está vivendo, o que é que você está fazendo e o que é que está à sua volta que talvez você não esteja vendo com tanta qualidade. Tá bom? Vamos lá. No número 9, você precisa, né, ter definido quais são as suas prioridades. Viu, Maria? Você precisa ter ciência, certeza das suas prioridades pessoais e profissionais. Você precisa saber quais são os seus valores, suas crenças que realmente precisam ser mantidas junto de você numa condição de preservação. Não abra mão daquilo que você entende que é importante para você. Não abra mão dos seus valores. Não abra mão das suas crenças. Não abra mão da sua profissão, do seu bem-estar. Isso é o que vai lhe manter viva e saudável. Tá? Ponto número 10. Ó, 10. Essa dica é de ouro. Ó. Aprenda a dizer não sem se culpar. A todas as situações que não forem convenientes para você, pode dizer não sem medo. Diz, olha, no momento eu não vou poder lhe ajudar. No momento eu não vou conseguir
lhe ajudar. No momento eu não posso, tá? Toda vez que você deixa de dizer não para alguém só para agradá-la, você desagrada você e em pouco tempo você também não vai conseguir estar agradando a outra pessoa, porque a outra pessoa nem sempre está esperando o que você quer. A outra pessoa tem um propósito pessoal, tá? E aí a colega pergunta aqui, o que fazer depois que a gente se corta por esses pensamentos negativos, tá? Entenda o seguinte, Gabriele, muitas vezes esses pensamentos negativos são uma forma de sinalizar na sua mente que você está com seu baldinho emocional cheio. Na nossa cabeça existe um potencial, né, como se fosse um recipiente de emoções, onde a gente convive diariamente, né, semanalmente, mensalmente e no ano inteiro, a gente vai acumulando isso, né? Tristeza, raiva, estresse, mágoa, frustração, violências, rejeição, bullying, muitas coisas a gente acumula nesse baldinho. E como a gente não tem o hábito de eliminar isso, muitas vezes a gente vai estar com esse balde transbordando. Então, quando esse balde está transbordando, por um motivo que antes nem lhe incomodava, mas agora está lhe incomodando, é porque você não está sabendo como lidar com você devido a tantos acúmulos que você está tendo. Nessas situações, o mais recomendado é que você fizesse algumas sessões de psicoterapia para que você conseguisse eliminar do seu baldinho emocional aqueles conteúdos que não são seus, para você de fato viver o que é seu. Ok? Então vamos lá. Diga não sem medo, sem culpa. Tá? Por quê? Porque quando você não diz não, aquilo pode significar um peso enorme para você. Tá bom? Não se preocupe. Quando você diz não, permanece perto de você exatamente as pessoas que te valorizam, que te amam e que enxergam seu potencial. Aquelas que estavam só se aproveitando de você automaticamente se afastam. E entenda, não lhe farão falta, tá? Quando você diz não para quem realmente está lhe explorando, elas vão lhe deixar em paz. Elas vão lhe deixar em paz e você vai ficar muito mais tranquila. Muitas vezes não é, né, perder não, é livramento. Tem pessoas que se afastam de você, é um livramento de Deus para você ficar em paz. Vamos lá, ponto número 11. Não precisa agradar a todos. Pare com essa tolice de querer agradar todo mundo. Não precisa e você não vai conseguir nunca. Se até Jesus Cristo, que é tido como a pessoa que foi mais influente, mais inteligente da história emocionalmente, ele não conseguiu, imagine nós, réis mortais, pecadores e, né, e imperfeitos. Não precisa querer agradar. Entenda que o modo natural que você tem é o que vai fazer as outras pessoas concordarem com você, admirarem você, respeitarem você e acrescentarem em você. Tá? Ponto número 12. Não queira resolver o que não pode, o que não é seu. Tem um monte de gente aí que quer se sentir bem, quer ser o melhor filho, quer ser a melhor esposa, quer ser o melhor aluno e fica o tempo todo querendo resolver o que não é seu. Pare de se meter no que não é seu. Procure seu lugar. Procure o seu lugar. Pare de se meter onde não precisa para você economizar saúde e tempo. Tá? Aí, dentro dessa questão de querer agradar o tempo todo, muitas vezes, né, a gente cai dentro daquela situação de não gostar de si mesmo, né, como a Gabriela falou. Eu não gosto de mim mesmo, não me aceito, não gosto do meu corpo, tenho insegurança, né, de ser quem sou, tá? Se você tem uma condição corporal que não lhe agrada, existem várias formas de mudar ela. A gente só precisa traçar um planejamento para você fazer isso. A gente só não consegue mudar algumas coisas na nossa vida, mas onde envolve corpo, né? Engordar, diminuir, né? Malhar, não malhar, melhorar a alimentação, isso é uma coisa mais fácil de resolver, né? Cabelo, unha, maquiagem, ajeitar as orelhas, a sobrancelha, o nariz, isso aí a gente consegue melhorar. A gente só não consegue mudar outros pontos que são mais difíceis, mas com relação a corpo isso é fácil de resolver, principalmente por conta que você está insegura. Quanto mais você está insegura, menos você cuida de você, e aí você realmente fica ainda mais insegura e triste. Vamos lá. Marido que quer ser uma esposa melhor. Você pode ser uma esposa melhor, desde que você saiba exatamente o que é ser uma esposa boa. O que é, Maria? Me responda aí, Maria, o que é para você ser uma esposa exemplar, né? E aí a gente precisa treinar isso em você também, porque ninguém nunca foi treinado para ser esposa, ninguém nunca foi treinado para ser mãe. É comum que você erre muitas vezes, querida, é comum que você tome decisões e depois pense que não foi a melhor. É normal, você nunca foi treinada para isso.
Tá? Existe treinamento para várias profissões, para psicólogo, para radialista, para professor, para motorista, para várias funções profissionais. Mas não tem treinamento para ser mãe, para ser pai, para ser esposa e esposa. Por isso que muitas vezes as pessoas erram muito, se comportam como se estivesse competindo dentro da família, se comporta como se quisesse ser melhor que o outro. Isso não precisa, né? A família é um conjunto de elementos, de pessoas que estão ali no mesmo propósito, que é uns cuidar dos outros e automaticamente, né, configurarem uma parte da sociedade que está ali para produzir e reproduzir costumes, valores e pessoas. Tá? Vamos lá. Ponto número 13. Aquilo que você não muda, você aceita. Ó, Gabriela, essa é para você. Aquilo que você não muda, aí você aceita. Que é assim mesmo e se adapta a ela. Mas aquilo que você não aceita, aí quem tem que mudar é você. Se você não aceita, né, a condição corporal que você tem, aí você muda. Aí você vai ter que mudar a alimentação, hábitos alimentares, hábitos de sono, hábitos de uso celular, hábitos funcionais e muitas coisas. E aí você precisa, né, buscar um psicólogo para lhe orientar com relação à sua autoestima. Você precisa de um nutricionista para lhe orientar com relação à alimentação. Você precisa de um personal trainer para lhe orientar com relação a exercícios. Tá? Não se preocupe, você vai conseguir ter muito mais maturidade, autoestima e felicidade. Vamos lá. Ponto 14. Lembre-se que muitas coisas que você quer não vai acontecer. Muitas coisas que você espera, muitas coisas que você almeja, expectativa às vezes bem grande e não vem como você queria, tá? Entenda, maturidade é você conseguir perceber que muitas vezes a gente quer algo e no resultado não vem como a gente quer. E a gente tem que dizer obrigado, obrigado Jesus, gratidão porque eu consegui isso. Ora, o proprietário, o produtor rural planta lá um saco de milho. Ele quer que dê 200, mas vai dar 80. Que gratidão, Jesus. Eu plantei um saco e me rendeu 80. Eu vou tirar minhas despesas e vou alimentar os meus animais e vou alimentar minha família. Que bênção. A gente vai lá para um evento e tinha a expectativa de ter muita gente ou de ter, né, um resultado muito positivo e às vezes não tem o tamanho que a gente queria. Então aceite e agradeça aquilo que você tem. Certo? Não seja ingrato, não reclame de nada. A reclamação só piora para você. Quanto mais você reclama, mais você fica vivendo, sofrendo aquilo que você está reclamando. Tá? Lembre-se disso. Ponto 15, né? Que é a complemento desse. É você perceber que a expectativa é sua. Muitas vezes o outro não tem a mesma expectativa, nem tampouco o mesmo potencial que você está esperando. Pare de esperar do outro aquilo que você é quem faz. Quando você tem um posicionamento, uma postura, um perfil, uma personalidade, essa personalidade é sua. O outro vai lhe tratar do jeito que ele achar que é melhor. Ninguém vai tratar você como você trata, não. As pessoas vão lhe tratar do jeito que elas sabem, do jeito que elas aprenderam, do jeito que elas entendem que é melhor para você. Se a pessoa fala com você de manhã e diz bom dia, é porque ela entende que você merece um bom dia dela. Se ela não diz, é porque ela entende que você não merece. E ela também não sente falta não, tá? Cada um tem uma forma pessoal. Não quer dizer que ela não goste de você, ela gosta, mas é do jeito dela. Você é quem gosta do seu jeito, tá? Entenda isso. Outro ponto importantíssimo, uma dica de ouro, outra dica de ouro aqui, olha. Não se preocupe com o que o outro pensa de você. Não se preocupe com o que o outro diz sobre você. Por favor. Se o outro disser algo que é, né, uma calúnia sobre você, aí você vai lá na delegacia, faz um boletim de ocorrência e abre um processo para processar ela para ganhar uma indenização em dinheiro. Pode falar comigo que eu lhe mando para um advogado ele resolver isso. Se você ouviu alguma coisa da outra pessoa que não é, né, invenção, que não é uma calúnia, não se preocupe não, deixa para lá, pare de dar audiência a isso. Tá? Você precisa entender que, do mesmo jeito que na televisão a gente troca de canal quando o programa não é o que eu gosto, as pessoas que falam que eu não gosto, eu deixo de lado e acabou-se. Não adianta. Pare de ficar dando audiência a quem não tem nada a lhe acrescentar, por favor. Não dê audiência a quem não tem nada a lhe acrescentar. Seja inteligente. A partir de hoje eu tenho certeza que um monte de pessoas que estão aqui me ouvindo vão evoluir muito emocionalmente e vão deixar de sofrer por coisas tolas que muitas vezes a gente ficava sofrendo, angustiados. Certo? Não se preocupe com o que o outro pensa de você. Manda ele ir cuidar da vida dele. Cuide da sua.
Busque conquistar o seu espaço. Busque praticar suas habilidades. Busque desenvolver o papel que você acredita que é o seu. Na sua família, na sua sociedade, na igreja, na escola, em todos os lugares. Tá? Não mendigue do outro conquistas. Faça você. É seu. É o seu valor. É o seu potencial. Tá? É o seu brio de conquistas. Vá buscar aquilo que você entende. Tá? Todos nós precisamos ser tratados de forma respeitosa. Sempre. Agora, o primeiro você tem que respeitar você. Se você não respeitar você, como é que você vai respeitar o outro? Não dá certo. Não adianta você querer ser bom para o outro e sendo ruim com você. Ponto número 18. Vamos lá. Recomece quantas vezes for necessário. Tem muitas pessoas que por algum motivo falham em alguma tentativa e aí parece que acabam todas as forças dele de tentar de novo. Não precisa fazer isso não, tá? Recomece quantas vezes for necessário. 1, 2, 3, 10, 20, 100. Não se preocupe com isso. A vida é feita de tentativas. Eu postei essa semana lá no Instagram. A vida é feita de tentativas. Onde há tentativas, pode haver acertos e erros. Mas onde há desistência, só há fracasso. Tente. Se não der certo, pelo menos você aprende para que na próxima você consiga. Recomece quantas vezes for necessário. Não se culpe e não se julgue, não se puna se por acaso der errado. Você pode falhar em muitas situações, tá? Treine mais se não der certo. Seja justo com você. Seja sensato com você. Seja respeitoso com você. Obedeça seu tempo, seu relógio, suas condições fisiológicas. Não adianta querer ultrapassar suas barreiras. Tenha seu horário de acordar, de comer, de se exercitar, de trabalhar, de descansar, de dormir. Se você não respeitar os seus horários, quem vai pagar a conta, quem vai se lascar é você mesmo, porque ninguém vai viver no seu corpo não. Tá? Vamos lá, próximo ponto. 21. Entenda que treino, repetição, aperfeiçoamento é o que faz o ser humano ser bom em algo. Na saúde, na alimentação, no sono, nos costumes. Tudo que nós vivemos é um constante treino. Não existe nada perfeito na condição humana de existir. Tudo que nós fazemos tem um potencial para melhorias. Certo? Vamos para a próxima. Você precisa ser bom em algo? Preciso. Pronto, após treine para isso. Ah, eu quero ser um excelente boleira. Faça bolo todo dia, treine. Quero fazer cocada, quero fazer flau. Faça que você vai vender e você vai ganhar seu dinheiro e você vai ser boa nisso. Quero ser professora, seja. Quero ser manicure, vai ser, mas precisa treinar para isso. Entendam. Saúde, sucesso, felicidade, prosperidade são resultados de pequenas escolhas que você faz todo dia. Não existe sucesso sem persistência. Pronto, aí a colega Sandra me... Não é boleira não, né, que dá nessa, é confeiteira, aí, é um nome bonito. Para quem trabalha com confeitaria. Não faz só bolo, né, Sandra? Faz um monte de coisa, né? Faz bolo, faz torta, enfim, não é só bolo. Então me perdoe aí. Que bom que alguém aqui me corrigiu. Confeiteira, seja uma boa confeiteira. Treine para fazer um bolo delicioso, para fazer torta, para fazer várias coisas aí de festas e eventos. Então, são resultados de pequenas escolhas, atitudes e persistências, tá? Cada um de nós precisa diariamente, né, fazer o nosso papel, caminhar passo a cada passo para conquistar aquilo que você entende. Quer saúde? Todo dia você precisa fazer um pouquinho para ter saúde. Quer ter sucesso? Todo dia é um pouquinho para ter sucesso. Quer ter felicidade? Todo dia é um pouquinho de conquista para ter felicidade. Quer ter prosperidade? Todo dia é um pouquinho. Não vai ter nada pronto para você. Certo? A nossa condição de existir precisa de rotina, horários aproximados, tá? Não se diminua pelo fato de você ter algumas características físicas, morar na região que mora. Ah, eu não sou feliz não porque eu moro aqui no sertão, perto do Candunda. Não importa onde você mora. Ah, não moro não porque não sou feliz porque eu moro em Carneiros. Não sou feliz porque eu moro em Mata Grande. Não tem nada a ver. Você vai ser feliz onde você mora se você tiver possibilidade de enxergar o seu potencial e de desenvolver todo o seu modo de ações, de escolhas.
certo? As oportunidades que você tem são suas, a do seu colega é dele. Não espere nem fique olhando só para a do colega, não. Aproveite a sua, busque a sua. Você vai ter potencial para ser feliz, para ter sucesso e para estar bem, tá? Diminua a sua condição de ganância financeira. Só ganância financeira não traz sucesso, não. Você precisa ter maturidade. Porque se você tiver só ganância financeira, na hora que você tiver dinheiro, você não sabe administrar ele. Quando você tem maturidade, você sabe administrar dinheiro, você sabe administrar saúde, você sabe administrar família, você sabe administrar tempo, tudo. Não adianta, tá? Expectativa pouca, gratidão muita, prática diária, exercício, para que você consiga estar de fato vivenciando, participando e consolidando aquilo que você quer. Ok, pessoal? Não esqueçam, isso é apenas um pedacinho do processo de gestão emocional que a gente trabalha em consultório para que as pessoas desenvolvam a habilidade para se tornar maduros, sensatos e sábios. Tá? E aí a colega perguntou, o que fazer quando a outra pessoa quer mudar, quer controlar a nossa vida? Essas pessoas, elas têm uma necessidade muito grande de controlar as pessoas. De que modo, né? Precisa a gente entender como que é. Controlar o quê, né? É o dinheiro, é controlar você sair, é controlar o que você escolhe, enfim, a gente precisa entender para orientar você de forma adequada, tá? Pergunta para mim aqui no direct que eu respondo para você de forma mais objetiva, tá bom? Estamos chegando aos nossos minutos finais do nosso programa de hoje. Fico muito feliz em ter todos vocês aqui presentes, participando. Tá? Roseane, Sandra, Maria, Simone, Josevânia, Gildete. Gildete tá lá em Piranhas. Um grande abraço ao pessoal de Piranhas aí que me escuta, que me assiste. Jane Cleide Carvalho, na cidade de Caraneiros. Gabriele, Nayane. Pessoal de Poço das Tixeiras, Maravilha, Ouro Branco. Senador Rio Palmeira, Piranhas, Tapera, Pão de Açúcar, Palestina, Jacaré dos Homens, Batalha, Monteirópolis, Olho d'Água das Flores, Olivença, Dois Riachos. Um abraço a todos vocês que me escutam, que me acompanham, meu querido povo de Santana de Ipanema. Um abraço caloroso e uma excelente semana a cada um de vocês. Vamos chegando aqui os minutos finais do dia de hoje. Na sonoplastia é o Leonardo Dionísio, na direção é a Flávia Gouveia, no comando, na liderança é Givaldo Carimbão e Carimbão Júnior. Ficamos por aqui. Na próxima segunda-feira tem novamente programa Consultório Emocional. Se você quer falar sobre algum tema, se você quer trazer alguma ideia, manda para mim aqui um directzinho dizendo o que é que você quer que eu fale aqui, que nos próximos programas a gente traz o tema que vocês precisam. Boa semana a todos vocês. Obrigado. Até breve. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe.